Olá, sejam todos bem-vindos ao Portfólio Talks, o podcast do Grupo Portfólio, aqui na Rádio Beach Park, toda quarta-feira, 12h30. E hoje, mais uma vez, estou aqui ao lado de Cássio Germano. Tudo bom, Cássio? Tudo bom, Marcel? Tudo. Quanto tempo, hein? Muito bem. E hoje nosso convidado é muito especial, para variar um pouquinho, né, Cássio? Só convidado top de linha até agora. Top, sim. Faço as honras. Faço? Pode sim. Bom, hoje nosso convidado é o grande amigo Geraldo Luciano, que é membro de vários conselhos de administração de empresas cearenses. Se eu for listar aqui tudinho, vai acabar o tempo do programa, por isso a gente não vai fazê-lo, mas a gente vai comentando ao longo do programa. Mas o mais importante é que ele é fundador da torcida organizada Garra Tricolor, que é uma da primeira torcida organizada do Fortaleza. Enfim, mas hoje a gente não está falando de futebol, a gente vai falar de gestão e a gente está aqui um craque com ele, Geraldo Luciano. Tudo bom, Geraldo? Tudo bom, Marcel? Muito obrigado aí a vocês pelo convite, a você, ao Cássio, ao Grupo Portfólio. Grande prazer estar aqui tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Bom demais, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que hoje está bem efervescente no nosso cenário, principalmente aqui do estado do Ceará, que é a abertura de capitais, não é isso, Cássio? Isso. Primeiro eu queria saber o que é abertura de capital, né? Tu quer saber? Quero saber. Beleza. Pois então a gente vai perguntar para alguém que fez poucas vezes isso. Eu conversando antes com o Geraldo, ele disse, essa é a vantagem de ser mais velho. Então, gente, o Geraldo liderou aí a abertura de capitais ou participou do processo de abertura de muitas empresas cearenses e da primeira de todas, né, que foi M Dias, Geraldo. Isso. Então, Geraldo, responde aí o Cássio. Bom, Que vamos diabos lá. é a abertura de capitais? Vou tentar falar de uma forma bem simples para que todo mundo que esteja nos ouvindo agora entenda com facilidade. A empresa tem duas formas de captar dinheiro, né, para os seus projetos, para o seu crescimento, para entrar em novas áreas, lançar novos produtos, qualquer que seja o projeto. Um é através de dívida, né? Vai ao sistema bancário, toma crédito para pagar uma determinada taxa de juros ao final de um determinado prazo e normalmente oferecendo algumas garantias ao banco, à instituição financeira. Ou recorre à poupança popular, né? E aí estamos falando de investidores, fundos de pensão, que têm recursos de longo prazo, né? Até mesmo todos nós que gostamos de comprar ações de empresa, né? Vende a ação da empresa, né? É um título de propriedade, diferente lá do empréstimo, que é um crédito, e você então passa a ser sócio daquela empresa. Vamos exemplificar com o que o Marcel falou. Em 2006, M. Dias Branco, empresa muito conhecida de todos nós, líder no Brasil no mercado de derivados de trigo, de biscoitos, massas, foi ao mercado, né, e vendeu uma participação da empresa. Então, quem comprou aquela ação passa a ser dono do M. Dias Branco, né, tendo o poder político de votar nas instâncias em que é chamado para isso e recebendo resultados financeiros, dividendos, né, um pedaço do lucro da empresa. E aí você, diferentemente de um empréstimo que tem um prazo de pagamento, quando você compra uma ação, se você quiser vender, você vai para a Bolsa, né? Aí entra a figura da Bolsa, que você vai para a Bolsa de Valores, através de uma corretora, e vende aquela ação. Esse é o processo. Então é um mecanismo muito saudável. Se nós olharmos para a economia americana, é uma economia que a principal razão do crescimento dela é exatamente ter um mercado de capitais forte. Quando a gente fala de mercado de capitais, estamos falando de ações, né? Diferentemente do mercado de crédito, que é esse mercado de dívida, de empréstimo. Então, uma das razões principais da economia americana ser uma economia forte é exatamente um mercado de capitais desenvolvido. Não é? É muito comum que as pessoas, o americano de classe média, todos eles compram ações de empresas, né, e participam do crescimento econômico do país através de sendo sócio de empresas. Então, é um mecanismo muito viável, moderno, tem várias outras vantagens para as empresas que abrem o seu capital, tem mais facilidade de atrair profissionais e reter esses profissionais, Sim. tem uma visibilidade maior, elas passam a ser empresas bem mais conhecidas, né? Profissionalizam melhor o seu negócio, principalmente no caso aqui das empresas familiares. Existe uma cobrança externa por resultado Sim. que ajuda a empresa a crescer. Né? Não acomoda, né, Geraldo? É muito comum que o pai, quando vai chegando a um determinado momento de vida, ele não tem mais a mesma força de cobrança sobre os seus filhos.
né? Aí acontece, porque os meus têm 10 anos e vai chegar esse momento, né? Então isso às vezes leva essa acomodação para dentro da empresa. Quando você tem o capital aberto, né, o fato de você ter acionistas fora, de ter bancos que acompanham, analistas que acompanham, e você ter que divulgar resultado a cada trimestre, então vem uma cobrança muito forte para dentro da empresa, para que você entregue resultados melhores. Enfim, são várias vantagens, né? Vantagens. Aqui nós tivemos nos últimos anos, né, após M. Dias Branco, lá em 2006, que foi a pioneira, tivemos a Apivida, Pague Menos, Brisanet, Aeres, enfim, foram várias empresas que vieram. Né? Temos neste momento outras empresas no Ceará se preparando para abrir capital, porque nesses últimos 2 anos houve aí a economia não foi muito favorável a isso, né? Porque a taxa de juros americana está muito alta. O principal comprador de ações é o mercado americano. Então, com isso, nós estamos num momento que não é muito favorável à abertura de capital de empresas. Mas tem algumas empresas do Ceará se preparando para tão logo a gente chama essa janela abrir, essas novas empresas virem também fazer oferta de ações, portanto, abrir o seu capital. Geraldo, tudo tem essa questão no início da busca por mais recursos financeiros, né? E tem aí várias alternativas, uma delas é a abertura de capital. Tem outras questões que são envolvidas nessa abertura, que, como você comentou, que é a mudança da forma de gestão, da governança, talvez um preparo que a empresa tem que ter para esse processo. Isso, eu queria então, também entrar nisso. Tudo tem um lado, um custo, um benefício, porque em geral é mais fácil buscar empréstimo de banco. Então, por trás dessa alternativa de abertura de capital, você colocou uma questão de sustentabilidade da empresa, de melhoria da forma de gestão, pensando na preparação da empresa para o futuro. Isso. Eu acho que é semelhante assim, eu quero estudar inglês. Se eu for estudar inglês sozinho, abrindo aqui a internet e tudo, eu não vou ter disciplina. Mas se eu me matricular num curso, eu sei que naquele horário eu estaria assistindo aula e eu tenho um dever de casa para fazer. Então, é mais ou menos por aí. A sua pergunta, na verdade, leva a várias reflexões que eu vou tentar ser bem breve aqui por conta do nosso tempo, né? Mas a empresa, quando ela vai abrir o capital, ela tem que se preparar, né? E aí eu estou falando de pessoas, processos, sistema, para que ela realmente possa viver essa nova realidade, né? Por exemplo, ela passa a ser muito cobrada por ter informações tempestivamente e com segurança, né? Tem prazos para divulgar balanços, demonstrações de resultado, as demonstrações financeiras. Então, existem prazos legais para isso. Para isso, ela precisa ter sistemas de apoio que realmente permitam que essas informações cheguem no momento certo, né? Para que ela não tenha desgaste nenhum. Então, aí ela precisa... Ela precisa trabalhar todo esse fluxo de pessoas, processos e sistema. Né? Pessoal mais capacitado, que conheça a realidade de mercado, né? Rever os processos. Aí, em muitos momentos, a empresa precisa de apoio de consultorias que venham para ajudar nisso, porque tem tecnologias aí que a empresa não domina e que precisa dominar. Né? Então, é muito comum que nesse processo de preparação você traga o apoio de pessoas, às vezes também de escritórios jurídicos, porque tem um preparo jurídico também para que a empresa esteja pronta para abrir capital. E aí você falou uma coisa aí que eu queria fazer uma observação em cima do que você falou. Não é uma correção, é uma observação em cima do que você falou. Porque eu até já presenciei o caso de uma das empresas que abriu capital que tinha um equívoco em relação a determinado ponto. Você disse, é muito mais fácil tomar dinheiro emprestado, né? Existe um risco muito grande, principalmente num país como o Brasil, que aqui e acolá tem alguma volatilidade econômica, de você montar uma estratégia de crescimento baseado só em dívida. Porque você vai crescendo, se endividando e chega uma hora que os bancos chegam para você e dizem, eu não lhe empresto mais. Sim. Tá certo? Pelo contrário, eu quero receber. Cadê, eu quero receber o que você está me devendo.
né? E aí o que acontece? Muitas vezes se estanca a possibilidade de crescimento de uma empresa. Então, o saudável é você procurar, em finanças se fala muito na estrutura de capital ideal. O que é a estrutura de capital ideal? É esse mix de dívida e de capital próprio, né? Que no caso seria venda de ações, né? Então, tem uma empresa aqui do Ceará que vinha crescendo sempre em cima de dívida, e eu uma vez conversei com ele, tenha muito cuidado, porque vai chegar uma hora onde você está crescendo e que os bancos vão chegar para você e vão dizer, não tenho mais dinheiro para você, porque você já tem um nível de endividamento muito elevado, né? Tem uma regrazinha de mercado, que é a dívida sobre EBITDA, né? Que você, se passar de determinado ponto, acende o sinal amarelo, né? E essa empresa, entendendo isso, foi ao mercado, abriu capital e hoje tem uma estrutura de capital ideal para financiar crescimento. Então, essa questão de que é mais fácil tomar em dinheiro emprestado, e tem que ser bem avaliado por conta disso, né? Porque chega uma hora que o banco chega para você, empresário, e diz, eu não vou mais lhe emprestar. Pelo contrário, eu quero que você me pague o que você me deve. Mas o ponto essencial, Cássio, da sua pergunta é esse. Existe toda uma preparação da empresa para abrir capital. Alguém que esteja nos ouvindo agora que pense em abrir capital, saiba que é um processo simples, mas um processo longo. Se você resolver abrir capital, às vezes o processo leva de 1 a 2 anos para se preparar, né? Para aí sim chegar no momento onde o mercado esteja favorável e você possa fazer um bom negócio, né? Então, a revisão de pessoas, processos e sistema é essencial para que você tenha a sua empresa preparada para ir ao mercado. E nessa abertura de capital, a empresa, ela trabalha isso como um programa, um projeto estratégico? O que cria-se um órgão dentro, como é que funciona? Vamos lá. Normalmente você cria um grupo, né? Um grupo de trabalho que vai pensar o projeto de abertura de capital, né? Nas suas diversas dimensões, né? E essa questão do órgão que o Marcel coloca, é importante colocar. Toda empresa de capital aberto, ela tem uma área chamada Relações com Investidores, né? Que é exatamente a área da empresa que vai se comunicar com o mercado, né? Que tem a obrigação de, a cada 3 meses, divulgar resultado, de fazer teleconferências, de receber investidores. E essa é uma área fundamental numa empresa de capital aberto, né? Todas as nossas empresas aqui que são de capital aberto têm essa área, preparam profissionais para ela, porque é quem vai se comunicar com o mercado financeiro, é quem vai assumir a responsabilidade também perante a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E eu sempre coloco para ressaltar a importância dessa área de comunicação, e que é fundamental para uma empresa de capital aberto, talvez seja essa questão da comunicação, é absolutamente essencial para uma empresa de capital aberto. Uma empresa de capital aberto, ela tem que permanentemente dar bons resultados e ter uma boa comunicação. É o segredo do sucesso de uma empresa de capital aberto. Não adianta ela ter o melhor comunicador do mundo para comunicar sempre prejuízos, né? E também não adianta ela ter lucros extraordinários permanentemente e as pessoas não saberem que esse resultado é produzido. Então, a combinação de bons resultados com uma boa comunicação é o caminho do sucesso de uma empresa de capital aberto, né? Então, são empresas que procuram se especializar muito nessa questão da comunicação. Existem empresas que dão assessoria no mercado especificamente para comunicação com o mercado, treinam o pessoal, selecionam, qualificam, acompanham, realizam essas teleconferências para que a empresa realmente tenha sucesso nessa questão da comunicação, que é absolutamente essencial para uma empresa que quer ter sucesso no mercado de capitais. E tem a comunicação dos acionistas com seus colaboradores. A questão aí é o seguinte, existe eu vou até voltar um pouquinho à questão do executivo, né? Tem mais uma coisa importante quando você vai preparar uma empresa para abrir capital, né? Sempre que a gente fala abrir capital, estamos falando de venda de ações na bolsa, né? Para capitalizar as empresas, sempre recordando isso. A gente tem que ter os profissionais, ter os executivos alinhados com os acionistas na busca do resultado, né? Então, outra coisa que sempre ocorre com muita frequência, e também muitas vezes é preciso o apoio de consultorias para isso,
é a preparação de planos de incentivo de curto prazo, de longo prazo, né? Para que o executivo que está lá tocando o negócio esteja alinhado com o acionista. Né? E o alinhamento ele tem que ser feito também através da remuneração. É essencial que quem está tocando uma empresa de capital aberto, o seu CEO, todo o C-level, né, que chama, os seus diretores, se a ação da empresa crescer o valor ao longo do tempo, que essas pessoas tenham algum ganho com isso. Né? Para isso é que existem os chamados planos de stock options, planos de incentivo de longo prazo, para que haja esse alinhamento do corpo de executivos com os acionistas da empresa. Nos Estados Unidos, essa abertura vai até o chão de fábrica mesmo, sim, né, Geraldo? O ideal Tem empresa isso. que o cara está lá no chão de fábrica, ele torce para a empresa crescer para ele ganhar também. O ideal é isso. O ideal é que todos ganhem. Né? É claro que isso tem que ser feito aí porque é muito importante o apoio de quem conhece isso, de consultorias especializadas, porque quanto mais você está acima da gestão da empresa, mais é importante o resultado corporativo todo. Né? À medida que você vai descendo na hierarquia, a pessoa do chão de fábrica chamado, ela só vai se responsabilizar pelo que ela faz ali, né? Que é chamado os objetivos específicos dele. Né? Ele até pode ter um percentual do ganho dele que dependa da corporação como um todo, mas é medir aquilo que ele realmente pode colocar o seu esforço, o seu trabalho. O Geraldo levantou a bola para ti aí, a importância das consultorias nesse processo, né? Então, das empresas que abriram capital aqui, tu atuou em algumas também já, né? BrisaNet, Apvida, o que é que tu fez nessas duas especificamente? M-Dias também, né? Ajudou a organizar a casa lá? Sim, nós atuamos na implantação dos planos que preparam para abertura de capital. E o Geraldo ele colocou um grande desafio que existe. É você pensar no futuro, porque eu vou abrir capital e ao mesmo tempo tocar o presente. Porque verdade. A empresa não para. Exatamente. E tem uma coisa, viu, Cássio? Você sabe muito bem disso, que você conhece muito bem governança, esse tema. Governança nunca é um projeto que nunca acaba. Né? Governança você está sempre evoluindo. Né? Eu vou abrir capital, vou mudar aqui meus processos, sistema e tal, e depois não tenho mais nada para fazer governança. Não existe nenhuma empresa que possa dizer eu não tenho mais nada para fazer aqui para melhorar a minha governança. É um processo evolutivo. Está sempre melhorando, sempre tem algo a melhorar. Né? Eu acompanho várias empresas em estágios diferentes de governança e todas elas, da menos desenvolvida para mais desenvolvida, tem muita coisa para fazer em termos de governança. Até porque o mundo está mudando toda hora, está surgindo novas técnicas, novas ferramentas, que você tem que estar atenado a isso e sempre melhorando. Geraldo, por isso que eu nunca critiquei nenhuma empresa em nenhum aspecto da governança. Porque da forma que ela foi instituída ali, respeita a história da empresa, a maturidade da empresa. O contexto e o momento de cada empresa, que é determinante para saber o que pode ser feito. Não existe uma melhor que a outra, então você não pode levar o mesmo estilo de governança para um M-Dias Branco, não tem uma receita única, um varejo, né? Não tem uma receita única. Não tem uma receita única. Não tem, então às vezes o mais é pior, o demais, né? Então você tem que ser do tamanho certo, né? Até porque tem uma questão de custo. Você, para melhorar a governança, implica, obviamente, você tem o ponto positivo que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que eu tenho trabalhado muito nisso nesses últimos anos, depois que eu deixei de ser executivo do M-Dias Branco. Eu tenho participado aí de vários projetos, vários processos de melhoria de governança, e é interessante como o nosso empresário ele entendeu que governança aumenta o valor da empresa. Aquilo que antes era visto como um custo desnecessário, hoje é visto como um valor agregado para a empresa. Né? Então, empresários que eu nunca imaginava que pudessem estar preocupados com isso, né, estão procurando e estão vendo que governança, mesmo que você não vá abrir capital, mesmo que você não vá fazer uma venda para um fundo, mesmo que você não vá trazer um sócio, mas que a governança melhora controles, melhora processos, melhora auditoria e melhora resultado. Isso. E no final melhora resultado, que é o que o empresário quer. E Geraldo, você falou aí sobre o sócio, né? Tem uma frase que você falou aqui em off que eu gostei bastante. É melhor ter 10 mil sócios do que um só. Explica isso aí. Explicar o contexto dessa frase, que é realmente interessante, é que
acho que 2000, eu sou muito ruim de data, portanto, se eu errar, me perdoe. Mas acho que por volta de 2015, 16, mais ou menos, o pessoal do grupo Apivida, a família Pinheiro, eles me chamaram para eu dar uma opinião sobre uma possível venda que eles estavam fazendo de uma participação para um fundo chinês. Eles já vinham conversando, já estavam, de certa forma, até avançados nisso, e eles me chamaram lá para eu dar minha opinião. E quando eu vi toda a estrutura do negócio, né, eu comentei com eles, o negócio de vocês aqui, eu acho que é perfeito para abrir capital, uma bela história, porque o mercado gosta dessas histórias de famílias, né? Gosta de comprar empresas de família, porque tem alma, tem dono, é uma coisa interessante. É como se eu tivesse alguém me representando lá. Sim. Né? Então, e o projeto Apivida tem aquele sistema integrado lá, que ele tem o médico, o laboratório, a clínica, portanto, tem um bom controle do negócio de saúde. E eu conversei com eles, né? Olha, eu acho que vocês têm um modelo aqui bem interessante para abrir capital. Precisaria fazer algumas mudanças na governança, né? Melhorar a governança. Cássio conheceu a realidade lá. E não é nenhuma crítica dizer que precisa mudar a governança. Todas que eu participei precisaram melhorar a governança, né? Porque todo mundo precisa. E lá para as tantas, quando eu estava conversando com a família, aí eu soltei essa frase para eles, né? Pessoal, é muito melhor você ter 10 mil sócios do que um, né? Um vem para aqui para dentro, vai encher seu saco, vai botar o financeiro lá dentro, quer olhar todas as contas, embora você não queira fazer errado, mas é chato. Tá ainda certo? É folgado. Esses 10 mil, aí vai. Falamos agora há pouco na área de relações com investidores. Se você tiver uma boa área de relações com investidores, que se comunique bem, e se você tiver bons resultados para mostrar, que a gente espera que tenha, né? Você nunca vai nem falar com esse seu sócio. Exatamente. É a área de relações com investidores, eventualmente você faz uma reunião aqui, acolá com eles, reunião pública, mas você não tem aquele dia a dia do sócio, né? Então, eu acho que essa é mais uma vantagem do mercado. E aí eles realmente foram para isso aí, né? Fizeram a abertura aí foi de quando capital, eles iniciaram o processo todo. Iniciaram o processo, né? Começaram levando até um amigo nosso, que agora está ajudando lá o nosso Fortaleza, o Bruno Caos, né? Que foi lá para a área financeira, fez um extraordinário trabalho lá, ficou 5 anos, participou do processo de abertura de capital, e realmente se comprovou certa a decisão deles de, em vez de fazer a venda para um fundo, fazer a abertura de capital. O que não quer dizer que a via de... Você colocou muito bem, depende muitas vezes ali do contexto, da empresa e tal. A Pague Menos também foi uma história de sucesso que primeiro trouxe um fundo. Trouxe um fundo, depois fez a abertura de capital. Né? Então, não tem a receita certa. A Pague Menos tem 10.001, então. Né? Não tem a receita certa. Depende do contexto, da realidade. Né? Às vezes você precisa trazer dinheiro antecipado num espaço de tempo curto para viabilizar um projeto de crescimento e não tem mercado de capitais aberto. Né? Foi o caso deles, o mercado não estava aberto na época. Aí eles trouxeram um fundo que também ajudou muito até na própria governança. Enfim, você não pode dizer qual é o caminho certo. Não existe o caminho certo. Né? É entender a realidade, o contexto e o momento da empresa, onde quer chegar, o que precisa, o tempo que tem e tomar a decisão mais adequada. Por isso que uma abertura de capital é um projeto. Projeto. Dentro desse projeto tem fases. Tem várias fases. Porque tem que coordenar um trabalho, né, que precisa ser integrado. Tem um planejamento que pode ser adaptado. Então, aí tem uma questão importante que é a gestão de mudança. Agora, como todo projeto, ele precisa ter um maestro. Normalmente, quem é o maestro de um projeto dessa complexidade? Alguém da empresa, traz de fora, Geraldo. Normalmente, você tem o seguinte, o CFO, o diretor financeiro da empresa, é uma pessoa que tem uma participação muito relevante num processo como esse. Normalmente, quem coordena é a área financeira da empresa. Né? Por quê? Porque você traz bancos para fazer a operação com você. Normalmente são operações que participam 3, 4, às vezes até mais bancos, e o contato dos bancos é com a área financeira. Você tem uma discussão muito grande em cima das demonstrações financeiras da empresa, que normalmente também estão na área de abrangência do diretor financeiro. Né? Acaba que a coordenação interna fica sendo do
diretor financeiro da empresa, né? Mas com o apoio de empresas de auditoria, de empresas de consultoria, de escritórios de advocacia. Para você ter ideia, Cássio, são 4 escritórios de advocacia que têm que ser contratados para participar de uma operação dessa. 2 representam a empresa, 2 representam os bancos que coordenam a empresa, porque tem responsabilidades diferentes, né? E por que 2 para cada um? Porque um representa, um vê legislação brasileira, outro vê legislação lá fora. Né? Porque os grandes compradores de IPO, acho que a gente não falou ainda aqui na sigla IPO, né? Mas IPO, agora é bom, né? Porque IPO é abertura de capital. Sim. Então, o grande comprador é lá fora. Então, você tem que ver escritórios de advocacia que vejam a legislação lá fora, né? Até para proteger tanto o banco como a empresa. Então, é um processo que, em determinado momento, você tem 80, 90, 100 pessoas participando, dependendo do tamanho da operação. Né? E aí veio a dificuldade muito grande, porque a operação, pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários, ela é absolutamente sigilosa. Então, você guardar sigilo com 90, 100 pessoas não é tão fácil. É só pedir, né? Não é tão fácil, né? Então, porque você só pode dizer que vai abrir capital quando a operação está registrada na CVM. Até aí, isso é sigilo. Se por acaso vazar, ocorre situações que a própria CVM dá uma punição. Não, agora você tem que esperar 60 dias, você tem que ir igual os jogadores. Agora está expulso, cartão vermelho, espera 2 partidas fora. CVM faz a mesma coisa. Você divulgou no jornal que ia abrir? Agora você não vai abrir agora não. Agora vamos esperar. Seu processo vai ficar parado daqui 60 dias. Mas é assim mesmo. Assim. E às vezes você tem dificuldade de controlar. E tem que ser assim também, né? Para não privilegiar o mercado de informações ou determinado grupo, né? As informações têm que chegar no mesmo momento para todo mundo. Né? Então é um processo interessante, rico de aprendizado para quem participa. Você acaba conhecendo muito melhor a sua própria empresa, né? E você precisa realmente trabalhar com um time bem grande de pessoas, diversificado, diversas áreas, multifuncional, mas normalmente a coordenação fica a cargo do diretor financeiro da empresa. E, Geraldo, a gente está terminando aqui, temos 3 minutinhos, diretor? 3 minutinhos. E eu já queria te agradecer de cara também, agradecer ao Cássio aí pelas intervenções. Mas eu queria perguntar uma última. Tem alguma última, Cássio? Eu queria perguntar uma última rapidinho, na velocidade de 2x do WhatsApp. Por que o estado do Ceará, assumiu esse pioneirismo no Nordeste em relação aos IPOs aí? O que é que explica isso? É uma boa pergunta, Marcelo, que eu acho que precisa... Dá para fazer em 2 minutos? Não. Eu acho que precisa ser... A gente precisa até investigar melhor isso, fazer, né? Porque tirando São Paulo, acho que São Paulo, Rio só, nem sei se Rio, o estado do Ceará é o estado mais ativo, né, em termos de mercado de capitais, dos dois lados, não só do lado vendedor, né, empresas que abriram capital, como também do lado do comprador. Nós temos agora grande quantidade de investidores, pessoa física, de CPFs que participam da Bolsa. Né? Gente jovem se interessando também. Muito jovem. Isso é ótimo, isso é muito bom. Eu acho que o fato de... se a gente tivesse um pouco mais de tempo aqui, a gente ia falar na história do novo mercado, como é que foi criado o novo mercado, mas fica para outra oportunidade. Mas o novo mercado foi criado em 2002, 2003 no Brasil. E o primeiro ano que as empresas começaram a abrir foi 2005, né? Quando veio o case da Natura, que foi um dos melhores cases de mercado. Foi a primeira, tal. E aí veio... Ela não foi a primeira, foi a de maior sucesso. Maior história, mas ela não foi a primeira. Teve uma pequena aí antes, que agora não recordo aqui o nome. E logo depois, M. Dias Branco veio em 2006, né? Veio em 2006. Isso. Eu acho que o fato de M. Dias Branco, uma empresa que já tinha um sucesso extraordinário, empresa muito querida pelo povo do Ceará, né, muito admirada pelo povo do Ceará, uma empresa que do ponto de vista financeiro ela não precisava nem abrir capital, porque ela tinha endividamento muito baixo, muita geração de caixa, né, tinha facilidade de financiamento. Então, uma empresa que abriu por quê? Abriu porque queria perpetuar o seu negócio. Né? Foi o objetivo do fundador, do seu Ivan Dias Branco, de perpetuar o negócio. Esse foi o grande objetivo. Né? E o fato dessa história ter sido uma história de sucesso, eu acho que motivou outros a virem depois. Né? E nessa linha,
a gente realmente teve muito sucesso aqui. O O espírito- caso da Pague Menos. O que espírito do cearense desbravador também. O caso da Pague Menos, que o Deusmar começou a vida como professor de mercado de capitais, que tinha como grande verdade. sonho abrir o capital da sua empresa. Né? Então foram muitas Tem uma histórias bolsa que vieram. regional aqui no Ceará. Uma bolsa também. regional, né? É. Aqui tinha uma bolsa regional que Pois é. ajudou muito a desenvolver a cultura de mercado de capitais. Então, eu acho que juntando isso tudo aí, a gente tem essa explicação para o Ceará ser esse case de O sucesso. resto da realmente, explicação fica para o volume 2 Fica do pro nosso, volume 2. do nosso portfólio E Talks. eu, então, quero agradecer muito aí a oportunidade que vocês me dão, o Marcel e Cássio. Muito bom estar aqui com vocês e vou estar sempre à disposição para falar. A gente Ah, está falando na desse Rádio outro Beach assuntos. Park sobre mercado de capitais. Pense num cross, viu? Pense num cross mídia pesado. Realmente, Quem sabe É. Beach Park não é uma bela empresa para um Olha dia de só, abertura hein? de capital. Olha Quem só, sabe, Beach Park, né? Beach Quem Park. sabe? Vamos Se lá. nós, hein? nós puderemos esse- ser sócios do Beach Park, olha aí. Será, hein? Eu já sou sócio, porque cada vez que eu levo os meninos lá, eu contribuo com o Beach Park, são 5. É mais emoção do que o insano, viu? Aí quando abrir capital, você compra uma boia. No caso do Beach Park, acho que não vai precisar dessa Uma boia, boia. não. O Eu- investidor eu- não vai precisar dessa. eu- Metaforicamente, não vai precisar, não, dessa Eu boia. comprei ação da Pets, né? Aí todo dia, quando eu passo ali na frente, eu acho que é na Santos Dumont, né? Santos Dumont. E aí tem a porta, ó, aquela porta é minha. A maçaneta da A porta. maçaneta. Bom, gente, encerrando aqui mais um Portfólio Talks aqui na Rádio Beach Park e também no YouTube, em todas as plataformas. Hoje com o Geraldo Luciano, papo super agradável. Não sei como é que a gente conseguiu fazer um papo agradável sobre mercado de capitais na Rádio Beach. Talvez por isso, porque são várias cabeças diferentes aqui pensando. Obrigado, Cássio. Obrigado, Geraldo. Legal. E até quarta-feira que vem, 12h30 aqui na Rádio Beach Park.